Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Tá começando o Fala Doutor na Vinha FM. E aí, você aguardou ansiosamente por essa quinta? Uma alegria ter você nos acompanhando aqui na Vinha FM, no YouTube da Vinha FM, onde vai ficar salvo esse programa. Depois que ele acabar, você pode assistir e enviar para quem você gosta. E os nossos doutores, eles não brincam de dividir conhecimento, mas eu já vou iniciar pedindo para que você entre em contato lá no Instagram, porque é o lugar onde você não perde a chance de perguntar pessoalmente para o seu doutor e conseguir os contatos. Doutor Hélio Arão Júnior, uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. É um prazer estar aqui novamente. Hoje o tema é um dos temas que eu mais gosto. Nós vamos falar sobre a saúde do homem. Por que o homem vive menos? Né? E é interessante porque, eu não sei se o Francisco percebe isso, mas de 10 homens, isso tem uma estatística inclusive, de 10 homens que vão no consultório, apenas 3 foram por vontade própria. Nossa, 7 foram levados pela esposa. Daí você vai entender o porquê que o homem realmente acaba morrendo mais. Então fica conosco que nós temos muita informação aqui, informação de qualidade. Olha só, é só 30% dos homens então que estão decidindo ir cuidar da própria saúde. A maioria é levada pela mulher. Ainda bem que nós temos as nossas auxiliadoras para levar os homens, né? Exatamente, então os homens têm que ouvir mais as mulheres nessa questão. Doutor Francisco Rebouças, eu inclusive tô querendo aqui, doutor Francisco é um especialista, né, em cirurgia bariátrica e tudo. Tem homem demais com aquela barriguinha, aquela cinturinha grande. Doutor Francisco, tem solução para esses homens? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Hélio, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui de novo com muita alegria para compartilhar um pouquinho do que nós sabemos de uma maneira fácil para o ouvinte entender. Então, Guilherme, a obesidade é um problema de saúde mundial, né? Ela não é restrita ao homem. Na verdade, a população feminina é um pouquinho mais obesa do que a população masculina, só que tem um detalhe: o obeso masculino tem mais doenças relacionadas à obesidade, via de regra, do que a mulher. Olha só. Normalmente o obeso homem, ele adoece mais. É um tratamento complexo, mas tem saída, tem solução. Sim, inclusive eu vou fazer todas essas perguntas porque eu sei que os homens estão engordando muitas vezes pelos hábitos. O que é que a gente tem que fugir no caso dos homens? Vamos entrar primeiro nesse negócio da morte? Por que os homens estão morrendo? Qual que é o principal fator aí? Não, aí é multifatorial, isso aí é uma análise multifatorial. Primeiro, quando a gente vai falar em morrer, é interessante porque se você falar a cada 3 pessoas que morrem, 2 são homens. Uhum. O homem hoje, um dado de 2017, o homem ele perdeu 7 anos de vida em relação à mulher. A mulher em 2017, ela vivia 79 anos, o homem vivia 72 anos. Agora é claro que com o Covid isso piorou muito, né? Sim. Acabou que esse dado ele acabou se modificando. Mas o homem vive menos. E isso é multifatorial. O homem vive menos por vários fatores. Um dos fatores o Francisco acabou de falar, é a obesidade. Mas a mulher às vezes ela tem mais obesidade, mas o homem, muitas vezes ele trabalha o dia todo, tem uma rotina estressante do dia todo. Aí ele não guarda tempo sequer para ele fazer uma atividade física menor que seja. Então isso é um fator que já vai começar a causar problema. Mas aí nós vamos elencar aqui vários fatores a respeito disso, desde hormônios, desde falta de cuidados com a própria saúde, porque o homem é muito desleixado com a sua saúde. Doutor Francisco, eu percebo que a barriguinha do homem, ela não acompanha o resto do corpo. Então eu vou dar um exemplo. O homem parece que ele engorda só a cinturinha aqui e a perna dele é magra. Então ele usa uma calça de uma pessoa relativamente magra, mas a camisa já tem que ser aquele tamanho grande por causa da pancinha. E essa é a pior, hein? Existe um padrão de distribuição de gordura corporal, que é o padrão maçã, que é o masculino, e o padrão pera, que é o feminino. A gordura pior que tem é a gordura intraabdominal, é uma gordura que está mais relacionada a doenças, diabetes, intolerância insulínica, problemas até cardiovasculares. Até a cintura abdominal é um dos fatores de estratificação de risco de doença cardiovascular. É aquele gordinho da barriga dura. Isso. Sabe o gordinho da barriga dura? Vamos falar o nome dela. Estamos alto. O nome dela é barriguinha de chope, é isso. Ela é mais perigosa do que o gordinho da barriga mole ou aquela gordura distribuída no corpo geral. Obesidade é problema para todo mundo. Sim. Mas a obesidade central, ela é pior. E é difícil de perder essa? Essa é a pior, é mais difícil de perder. Essa é a mais difícil de perder e já vou um mito aqui, não tem como você perder uma ou outra. Não tem, queima gordura, não existe uma forma de queimar
tô falando do ponto de vista de dieta, você vai perder gordura como um todo. Aquela questão, vou perder gordura em tal lugar, isso é mito, é conversa fiada, isso não existe. Você malha só braço, você acha que só o braço que vai diminuir. Não, é o corpo você inteiro. vai desenvolver a musculatura do braço e às vezes a aparência ali vai ser melhor. Se não for por procedimento, não tem como você escolher uma gordura para perder, você vai perder constitucionalmente. É claro que depende do seu biotipo. Tem gente que acumula gordura nas nádegas, tem gente que acumula gordura nos braços, tem gente que acumula na barriga. Isso é individual. Perfeito. E aí no braço, acaba que a pessoa ela não percebe tanto, porque a musculatura do braço, ali é um local que você ela aparece com mais frequência. Às vezes o cara, ele malha ali um pouco e ele começa como não tem tanta gordura ali, ele acaba aparecendo primeiro, mas a perda, ela tem que ser homogênea, não tem jeito. E a gordura abdominal que o Francisco está falando é a pior que existe. É um tipo de gordura que ela provoca uma inflamação do nosso corpo. Então o gordinho, ele já é inflamado de forma geral. Sim. Isso aí... E a gente já falava isso antes, né? Rapaz, gordinho inflamado, mas no caso, do ponto de vista não é aquele inflamado, literalmente, ele é literalmente inflamado. Aqui nós não estamos falando do inflamado, não. É o inflamado. Então, assim, na gordura, é um detalhe em relação à saúde do homem, é esse detalhe. É um detalhe importante, mas é um detalhe, né? Esse tema, ouvinte, quem propôs foi o próprio ouvinte, mandou e perguntou pra gente, aí uma pessoa me falou assim, Francisco, mas todo mundo já sabe que o homem vive menos por causa disso, aquilo, outro, mas nós temos um tema de saúde muito importante pra falar. Sobre os hábitos de vida do homem, né? Tem até meme, né? Eu já vi alguns vídeos. Por que o homem vive menos? Aí um jovem fazendo uma loucura, fazendo uma manobra radical, fazendo alguma peripécia, né? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a saúde, não só por isso, né? Tem o Hélio falou do dado de 7 anos, não sei se vocês sabem, que quando o homem completa 20 anos, ele tem 4,5 vezes menos chance de chegar aos 25 do que a mulher. Nossa, é muito, hein? Muito, porque nessa faixa etária é que se concentra a maior parte das mortes violentas. Meu Deus. E as mortes violentas, acidente de trânsito, homicídio, estão mais relacionados ao sexo masculino. A gente sabe por causa dos hábitos dos homens. Só que isso não é do âmbito individual. O que nós vamos falar são outras coisas que o homem morre mais por outras coisas que são preveníveis, que é bem diferente do senso comum. Talvez o homem que está ouvindo não saiba disso. Tem homem que tem essa teoria aqui, isso aqui é real, hein? Não é de hoje que a gente escuta, não. Eu não vou no médico porque eu tô bem, tá tudo tranquilo. Eu vou lá pra ele fazer um exame em mim e achar uma doença, de repente acha até um câncer na próstata, você tá ficando doido, eu vou ficar quietinho. Como se não fazer o exame fosse impedir a doença de estar lá. E isso de não achar é algo que a gente vê com muita... eu não vou porque eu não vou achar. Mas é o contrário, é o que nós estamos querendo falar aqui. O homem, ele vive menos porque ele não tem o hábito de se prevenir. A mulher, ela depois de uma determinada idade, ela vira moça ali, ela vai no ginecologista e muitas vezes aquele ginecologista acompanha ela da sua adolescência, ela casa, constitui sua família e ela vai seguir com ele até que ele aposente ali. E essa rotina traz saúde, né, doutor? Traz saúde, porque quando ela vai no ginecologista, ele vai fazer a avaliação ginecológica, mas ele sempre vai fazer algo a mais. Ele vai olhar ela de uma forma inteira. Ele vai olhar tireoide, vai olhar lipidograma, que são colesteróis, diabetes. Ele vai fazer uma triagem. Não quer dizer que ele vai tratar aquilo, mas alguma coisa ele pode descobrir e antever se eu descubro um diabetes hoje, é muito melhor do que eu descobrir um diabetes daqui a 10 anos, quando já estiver paralisando meu rim. Com certeza. Quando eu estiver ficando cego. E às vezes um teste simples que ele vai lá no consultório e faz uma glicemia. Olha, tem algo errado aqui. Vamos investigar isso melhor? O homem não tem esse hábito. Ele não quer ir ao médico com medo de descobrir um problema. Isso é até cultural, né? O homem, assim, culturalmente falando, ele acha que não vai adoecer. Que ele é o super-homem. Porque ele é o chefe, essa cultura que ele tem que ser o líder, ele não pode adoecer, ele não vai adoecer. E quando a gente fala de saúde, o cuidado da saúde, ele está dentro de um cuidado geral. Mulheres normalmente se cuidam melhor do ponto de vista estético, cuida melhor cuida mais do que o homem na aparência e naturalmente cuida mais do que o homem na saúde. E esse é o diferencial.
Esse é o principal. Quando nós falamos de prevenção, de saúde, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal é não adoecer. Esse é o ideal. E aí é o quê? É a prevenção. Então a prevenção é o melhor cenário. É você tratar alguma coisa antes dela aparecer. Evitar que algo aconteça. Você preveniu um dano. Você preveniu uma doença. Esse é o primeiro e mais importante. Às vezes, infelizmente, nem tudo a gente consegue prevenir. Então, o segundo ponto importante é fazer o que a gente chama de detecção precoce. Você não preveniu de uma diabetes que o Hélio colocou de aparecer. Mas quando você detecta ela precocemente, você trata e evita que a diabetes evolua com a insuficiência renal. Então, se você, por exemplo, na minha área, que é aparelho digestivo, todo homem, toda pessoa tem que fazer uma colonoscopia, um exemplo, depois dos 45, 50 anos. Todo mundo, isso é prevenção. Por quê? Você identifica um pólipo que não é câncer, remove ele, você preveniu um câncer de aparecer. A pessoa fez, às vezes identificou um câncer pequeno, você não preveniu, mas você consegue fazer um tratamento precoce, às vezes sem cirurgia, pelo próprio exame você remove aquilo ali, faz a biópsia, não tem, e acompanha com colonoscopias seriadas, você o quê? Não preveniu, mas fez um tratamento precoce. E o terceiro ponto é o quê? É a adesão ao tratamento. Depois que você viu, eu tenho uma doença, você precisa aderir ao tratamento. E o homem, ele adere menos ao tratamento do que a mulher. Por exemplo, o diabético, que é um paciente, às vezes, difícil aderir ao tratamento, que é um tratamento que requer dieta, mudança dietética comportamental. Disciplina, né? Tem que ter. Se a mulher é difícil de aderir ao tratamento, pode ter certeza, o homem é muito mais. E isso faz com que ele adoeça mais, e aqueles que estão doentes demore mais a tratar, e aqueles que estão tratando têm menor adesão. Tudo isso junto vai fazer com que ele morra menos. E é interessante porque no Japão, por exemplo, o Japão é o país que mais diagnostica tumores gástricos. E lá a detecção é tão precoce que eles nem fazem a retirada do estômago por completo. Eles retiram uma parte, porque é tão precoce que eles conseguem fazer uma detecção que não custa a vida da pessoa. Aqui no Brasil, eu quase não vejo um doente salvar com câncer de estômago, porque geralmente o diagnóstico é tardio, quando já existe uma doença avançada para linfonodo. Por quê? Falta de um diagnóstico precoce. Não tem costume de fazer exame. Não tem costume. Agora, vamos voltar, antes da gente partir para o diagnóstico precoce, lá na prevenção. Então, quando o Francisco fala prevenção, o que eu posso prevenir para evitar uma mortalidade? Porque tem alguns aspectos que o homem tem muito mais que a mulher. Por exemplo, o tabagismo. O tabagismo o homem fuma muito mais que a mulher. Isso é cultural, é do trabalho, o homem fuma mais. Depois de um liberalismo, a mulher começou a fumar muito também, mas o homem fuma mais. Isso é um fator prevenível. Mas não é só para mortalidade, é para criar. O homem que fuma muito, ele cria uma estrutura no corpo dele tóxica que gera câncer. Então a gente já sabe. Ponto final. Não tem jeito. Mas muito. Não, se eu fumar um pouquinho, vai melhor. Não vai. Não tem como ser melhor. Tem coisas que. E acaba não fumando um pouquinho, né? Não, tem coisa que tem que ser radical, Guilherme. É igual veneno. Não adianta eu tomar uma dosezinha pequena. Você vai morrer. É veneno. O cara, antigamente, a gente fazia um teste da penicilina. Eu vou fazer pra ver se eu tenho alergia à penicilina. Se eu aplicar um pouquinho de penicilina e eu tiver alergia, eu vou morrer com aquele pouquinho. Então nem adianta fazer o teste. Então, o cigarro é algo que a gente tem que tirar da nossa vida. Se você quer viver mais, você tem que tirar. Não tem jeito. Sim. O álcool também aumenta a mortalidade. Então todo mundo tem que parar de beber. Não. O álcool, socialmente, ele não é problema. O problema é a pessoa que ela ingere em demasia, que fica dependente do alcoolismo, porque aí ela começa bebendo um pouquinho e ela vai progredindo em tipos de bebida. E aí eu tenho paciente que bebia álcool de posto. Então, assim, que doideira! Porque é o nível de progressão da dependência daquilo. Então, a pessoa ela é livre para fazer o que ela quiser, mas a gente tem que saber até onde a gente vai. Isso aí, o excesso do álcool, o Francisco trata isso. Ele acaba causando doenças. Mas uma cervejinha que eu tomo faz mal? Não. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da pessoa que faz uma libação alcoólica ao ponto de intoxicar com o álcool. Sim, uma coisa fora do controle. Fora do controle. É mais comum o homem bebe mais. A cirrose alcoólica ela é mais comum no homem, né, do que na mulher. Também é um estilo de vida. Problema, né? No fígado. Isso é uma prevenção que ele sofre o risco e tem a consequência desse problema.
Infelizmente, eu quero fazer essa pergunta aqui dos homens, porque nós sabemos que hoje em dia virou moda falar da testosterona. Não, doutor, me passa a testosterona aí. Ele nem pergunta se ele precisa, ele já chega falando, doutor, me receita a testosterona, porque eu tô precisando ficar mais saudável. Aonde que entra esse negócio hormonal e se realmente precisa? Porque antigamente não falava disso, agora começou a falar para todo lado. É realmente necessária essa reposição em muita gente? Hélio Arão, especialista em reposição hormonal e modulação também, Hélio? Eu vou ter que explicar pra vocês. Assim, Não, peraí. A amizade do doutor Érico e do doutor Francisco é uma coisa linda de Deus, porque aqui eles entendem e sabem um do outro. Eu acho maravilhoso. Não, eu sou a favor da reposição hormonal, é claro. Em quem? Em quem precisa. Não é todo o cara mundo. que tem a taxa baixa, o cara que tá com sintomas, né? Sintomas assim, igual o Francisco, ó. O cara dorme mal, esquecendo das coisas, ficando irritado demais. Seu Francisco é um paciente dele, eu não tenho esse problema não. Então assim, aí o cara começa a ter uma disfunção erétil, perda da libido. Esse cara, ele vai precisar do hormônio, porque o hormônio vai trazer benefício pra ele. Sim. Não é pra todo mundo. Agora o Francisco falou aqui sobre modulação. Nós temos que entender, ouvinte, uma diferença entre modulação hormonal e reposição hormonal. Repor é você dar pra alguém algo que está faltando. Se está faltando testosterona, se eu repor, a pessoa vai sentir bem. Modular o hormônio é quando eu quero pegar um hormônio que está normal e eu vou levar ele no limite da normalidade ali para ter o benefício que aquele hormônio pode me dar. Porém, quando você faz isso com o seu corpo, você aumenta um determinado hormônio até no limite, aquele não é o seu limite. Você passou da conta, que seu corpo está adaptado para uma determinada circunstância. Você elevou demais seu hormônio, você vai desligar o seu eixo. Você vai lá no seu cérebro, numa glândulazinha que chama hipófise, e vai falar, para de produzir, que tem demais. Só que aí é que vem um problema. Ela para de produzir a testosterona, que eu estou repondo, mas ela para de produzir outros hormônios. Eita. Isso é modulação. Aí você vai parar de produzir a sua tireoide. Tem que repor o hormônio da tireoide. Mexe com o seu paratormônio, que é o hormônio da paratireoide, uma glândula que nós temos do lado da tireoide. Aí mexe com o seu metabolismo do cálcio da vitamina D. Tem que tomar vitamina D, tem que suplementar cálcio. Aí acaba mexendo. Então assim, vai só mexendo aumentando com os outras remédios. glândulas. Modular hormônio, então é o que o pessoal tem dito aí, que é saudável, que é anti-aging. Eles agora não estão usando mais a terapia anti-aging, porque isso acaba que o apelo não foi adequado. Anti-envelhecimento. É anti-envelhecimento. Então hoje não se fala mais nisso, mas no começo o apelo era para retardar o envelhecimento. Mas não é adequado. Então a modulação não é algo que é permitido pelo CFM, não é permitido pelo CRM, e os endocrinologistas também não validam isso. Tem quem faz? Tem. Eu não estou aqui para falar quem faz ou criticar quem faça. Eu só estou falando que assim, reposição é algo que é cientificamente comprovado que funciona. Perfeito. Modulação, nós carecemos de estudos a longo prazo. Arriscado. E o óbvio, que é o seguinte, tudo que é exagerado vai dar ruim. Vai dar ruim. Não existe almoço grátis, principalmente na área hormonal. Tudo tem um preço. E o preço pode você ser vai saúde. ajustar a fachada e pode derrubar o alicerce. Eu não sei se você entendeu aí, o doutor Francisco liberou aí uma revelação diferente, né? E aí... A fachada e o alicerce. O que será que é o alicerce? Aleluia. Então, Guilherme, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, isso também é uma das causas que o homem morre mais, porque ele chega numa determinada fase, aí ele quer ir, vamos botar na academia. Na academia, os bombados são homens. Raramente você vai ver uma mulher bombada. Sim. E aí você falou do hormônio, nós estamos levando para o lado agora. Então, tem um custo? Tem um custo para a sua saúde. Você quer ficar bonito, mas você tem que envelhecer saudável. Sim. Agora, se você vai empurrar no seu corpo um anabolizante, você tem que saber. Eu não sou contra quem usa, não. Né? Eu não faço apologia ao uso, mas também não sou contra quem usa. Mas tudo tem um preço. Isso lá na frente vai custar algo na sua vida. Tem que escolher, né? Você tem que saber que lá na frente tem um preço. Tinha um amigo nosso que o apelido dele era Animal Pack. Ele tomava os anabolizantes e até coisa para cavalo, coisa terrível. Não, tem que tomar cuidado. Não quero falar contra, mas isso existe. Agora, o homem, ele também morre mais, porque o homem acaba que ele não tem, como ele trabalha muito fora, chega em casa, ele chega cansado. Então ele não tem um tempo para ele guardar para fazer a sua atividade física correta. Aí ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, ele vai lá
e come muito, porque ele chega cansado. Não faz atividade física, ele vai acumular gordura. Ele vai ter uma noite de sono ruim. Aí não dá. Porque aí, quando ele dorme mal, aí ele começa a desencadear o distúrbio dos hormônios. Por exemplo, o Hélio falou aqui da alimentação, eu tenho muito contato com o pessoal da nutrição. Na minha própria área de atuação, é vinculado a equipe de nutrição, os nutricionistas, principalmente, com a gente. E o nutricionista clínico, a maior parte, eu não sei o número, mas eu suponho que acima de 70%, 80% é do público feminino. Olha só. E na minha opinião, a principal função dessa profissão, que é a nutrição, é prevenir doenças. Porque você é o que você come. É claro. Então, assim, quem procura mais a nutricionista ou nutricionista, o profissional da nutrição, são as mulheres. Então, o homem, ele procura menos, está dentro... Ele nem acredita, Chico Está dentro Francisco. do autocuidado. Né? Então, assim, às vezes o ouvinte ele vai ficar, e agora, o que eu vou... Eu sempre tento pensar no lado do ouvinte de maneira de simplificar. Então, qual que é a prevenção? O que vocês falam sobre a prevenção normal e natural que o homem deve fazer? Porque ele vê falar da mulher, do outubro rosa, né, e da prevenção de mama também. O que tem que fazer? Qual que é o homem? O que a gente precisa falar para o paciente? Bom, primeira coisa, ele tem que perceber duas coisas: sintoma e histórico familiar. Se ele está sentindo alguma coisa, seja na parte gastrointestinal, seja uma fraqueza, ele tem que procurar a origem disso. Porque quando uma doença manifesta de maneira grave, de maneira intensa, muitas vezes a gravidade já está alta. Então, se ele tem algum sintoma recorrente, ele tem que procurar o especialista daquela área para investigar e para descartar. Falar, não, isso... porque às vezes o problema não é nem um câncer, mas é um fator de risco. E aí ele vai... E se ele tem esse conhecimento, por que ele não vai usar, né? Isso. Tem histórico familiar, sabe que influencia para ele. Outra coisa, se na família dele tem alguns tipos de câncer, alguns tipos de doença cardiovascular, então ele já procura um especialista naquela área para programar qual que vai ser a prevenção dele. Do ponto de vista cardiovascular, tem uma estratificação de risco que às vezes é complexo para o ouvinte entender. Então, assim, passou dos 40, amigão, procura um cardiologista para você fazer o seu estratificar, ver qual que é o seu risco familiar. Ele vai ver seu peso, vai ver seus fatores de risco e vai fazer um planejamento. Isso é pouquíssimas pessoas acontece isso. Porque, não sei se vocês sabem, o infarto no adulto jovem, ele é muito mais perigoso do que do idoso. E as pessoas acham que só o idosinho infarta. Eu tinha um colega de atividade de lazer que infartou há um mês atrás, é odontólogo, 43 anos. Jovem, né? demais. Então, acontece. Então, assim, chegou na cidade, se ele não tem fator de risco, tem que procurar para avaliar. Eu falei do ponto de vista do câncer de intestino. Isso não é a minha opinião, isso é padrão no mundo inteiro. 45 anos para cima, 45, 50 anos, tem que fazer uma colonoscopia. A diferença é que, graças a Deus, ela não é anual. Você pode fazer a cada 5 e 10 anos se tiver normal. E quando fala em colonoscopia, o macho fala, o quê? Não, eu de jeito nenhum. Aqui só sai, aqui não entra. Quem nunca ouviu isso aí? Pois é, só sai e não entra, mas às vezes vai ter que entrar um bisturi para depois tirar um câncer, ou às vezes ou uma quimioterapia. É muito pior. Porque isso é um exame que a pessoa é sedada, ela não tem. Então isso é terrível quando a pessoa perde a prevenção e sofre dessas outras coisas, né? Eu vou deixar a parte urológica para o nosso especialista da mesa falar. Isso aí que ele está falando é tão interessante, porque o homem tem esse pudor, ele tem um medo, principalmente na minha área, ele não gosta de ir porque ele tem um medo do exame de toque. Ele tem um medo do exame de toque. É um tabu, né? Coisa que precisa Só que romper por todas. se o cara vai e ele passou da hora, e a gente está vendo isso muito, é tão interessante. Sim. Porque em 2011, eu vou fazer um parênteses aqui, em 2011, nós copiamos muito os americanos. Em 2011, os Estados Unidos, eles lançaram uma campanha que não precisava mais de fazer rastreamento, porque estava pegando muito tumor precoce. Não precisava daquilo. Era gente que não ia morrer do câncer. E aí foi um tiro no pé, foi uma estratégia muito desastrosa. E aí isso durou 3 anos. Quando eles perceberam, a curva de mortalidade do câncer de próstata ficou gigantesca. Ela estava em queda, porque a gente não pegava mais doença avançada, de repente começou a pegar tudo de novo. Nossa. E aí mudaram a estratégia. Então o que eu estou falando? O homem, se ele deixa de fazer o exame, ele está perdendo ano de vida.
Essa questão, vou voltar aqui pro Covid, só pra gente alinhar. Olha só, o homem, em 2020, quase não foi no consultório para fazer exame de rotina. Você não via mais aquele homem vir para fazer exame de rotina. E o que nós vimos em 2021? Um grande número de cânceres de próstata em estadio avançado. Porque não estava diagnosticando que tinha parado a evolução do câncer. A doença continuou. Então, o câncer não esperou pro Covid. Não esperou o Covid passar. E nós vimos isso demais. Não só, tô falando da minha área, que é o que eu opero muito câncer de próstata, mas isso aconteceu com todas as áreas. Em todas as áreas, os colegas viram isso. Aí perdeu a chance de prevenir. Eu tinha como evitar ele de ter um câncer? Não tinha. Se ele tinha um histórico familiar, eu não tenho como evitar que ele tenha. Mas eu tenho como fazer um diagnóstico precoce e mudar a história natural da doença. Ou seja, se eu faço um diagnóstico precoce, tem grande chance de ele ficar curado, ele não vai mexer com a sua parte sexual e ele não vai ter nenhum distúrbio miccional. Se eu pego um doente avançado, eu tenho que ampliar a minha cirurgia. Fatalmente ele vai ficar impotente, fatalmente ele vai perder algum grau de urina. Porque a doença, ela passou do ponto. Então, nós não podemos deixar o homem perder o time, o tempo. Porque a doença, a gente tem o tempo certinho que ela deu o sinal. Uma das coisas que nós temos que... É uma janela terapêutica. Tem a janela. Se você perdeu aquela janela... Francisco, você já percebeu o quanto a mulher, ela conhece o corpo. Ela vai... Tem uma percepção muito maior. Na hora, ela começa a fazer o ela olha e fala, tá diferente. Ela fala, tem alguma coisa errada. Meu corpo não está normal. Ela percebe mínimos detalhes. O homem, ele não se atenta para isso. Porque ele é o super-homem. Ele, inclusive, acha que é fragilidade estar constantemente no médico. Mas é o oposto, né? Alguém que decidiu ser saudável. A gente tem, na história clínica, na história de vida da gente, muitos exemplos de até exagerados. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que perdeu o pai dele, ele com câncer de pênis. E ele ficou horrorizado, porque... o pai dele tinha uma fimose e uma feridinha crônica. E foi levando, até que quando chegou a pedir ajuda, já estava avançado, já tinha dado câncer, ido pro linfonodo e alastrado e faleceu com... Agora, olha como é a cultura do homem hoje. Uma ferida no órgão genital dele. E ele deixou. Que ficou loucura. Tempos em tempos. A gente não tem que culpar a pessoa. Isso é cultural. Não é culpando que a gente vai resolver. É ensinando. E isso, com certeza, se isso fosse uma mulher, a busca terapêutica... no menor sinal. Teria sido imediata ou muito mais precoce, né? Ou seja, um jovem senhor faleceu com 60 e poucos anos, né? Tinha vários anos pela frente. Poderia ter vivido muito mais por causa de isso que a gente falou. Não procurou o tratamento na hora que manifestou. A maior parte dos homens, tá vendo, mais de 50% dos homens só procuram o médico quando já estão com sintomas avançados, né? Ele vai aguentando, vai mudando. A gente sabe que o homem, ele é mais fraco para dor, né? Isso é uma coisa comum. Aguenta bem menos. Aguenta bem menos. Ele é mole, com gripe, comparado com a mulher. De fato, isso é uma verdade, né? A maioria. Tem homem que tem um limiar de dor também muito grande. Só que o homem tolera muito mais alterações no corpo dele, achando que é normal, vai fazendo outras coisas. A mulher, como o doutor Hélio falou, ela percebe melhor e procura ajuda melhor, mais rápido. E isso faz uma diferença. Com certeza. E olha que o Francisco falou algo aqui, dessa história do câncer de pênis. O câncer de pênis, a principal causa do câncer de pênis é a higiene. É a falta da higiene que gera o câncer de pênis. E muitas vezes, o homem, depois de uma determinada idade, porque às vezes as pessoas acham que a fimose é coisa de criança. E o homem, depois de uma determinada idade, quando ele desenvolve um diabetes, aquele diabetes que vem com 60, não é um diabetes muito descontrolado, mas ele está ali com a glicemia de 150, ele costuma dar feridinhas no pênis, que é um fungo. Aí ele vai no farmacêutico, ele passa um antifúngico lá e o cara passa no pênis. Só que aquilo ali, no diabetes, é muito comum a pessoa desenvolver tardiamente uma fimose. A pele fecha e não expõe a glande. E aí ele deixa aquilo achando, tá bom, porque tem vergonha, o idoso, né? O pudor de não ir ao médico para olhar, e aquilo ali junta sujeira de dentro. E não é incomum a gente operar casos de câncer de pênis por conta disso. Olha só, o cara tem
uma lesão, virou uma fimose, tá fechado e ele não vai no médico porque ele tem medo, tem vergonha de ir no médico mostrar aquilo pro doutor. Então, é uma doença completamente curável e reversível. Então, você que está ouvindo, é muito comum o diabético desenvolver uma fimose depois de mais velho. Isso é normal. E tem que tratar. Tem que tratar, porque é uma prevenção. E o câncer de pênis, uma vez que ele instalou, poucos são os casos que vão curar. A coisa muito triste, difícil. E aí perde a oportunidade. Então, hoje nós estamos vendo doenças progredirem porque o homem não tem o cuidado, que não são comuns na mulher, né? O homem faz diagnóstico muito tardio. Demora a resolver o problema. Eu já vou fazer o primeiro intervalo aqui, mas é o seguinte, na volta eu quero responder 2 questões que eu sei que os homens querem saber, né? Falamos aqui desse hormônio, o homem deve estar se perguntando, é só aquele exame difícil de fazer que vai lá, tira o sangue, testa, ou existe uma maneira de eu perceber sinais de que a minha testosterona está baixa ou não? Outra coisa, o homem calvo, ele tem como saber se ele vai desenvolver por causa do histórico da família? Tem como, pelo menos, tardar um pouco mais essa perda do cabelo? O Covid está fazendo o pessoal perder cabelo, homens principalmente? Já já, no Fala Doutor aqui com o doutor Hélio Arão e também o doutor Francisco Rebouças. Não sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. De volta ao segundo bloco do Fala Doutor, doutor Francisco Rebouças aqui, doutor Hélio Arão Júnior, e a gente fez uma pergunta que pode te interessar. Eu, por exemplo, quero saber, se tem algum sinal do homem que vai ficar calvo, tem como segurar por um tempo maior o cabelo? E também a questão da testosterona, que tem homens que pensam que tem que fazer aquele exame. Tem algum sinal aí que o organismo está dando para saber se a testosterona está baixa ou não? A questão da calvície, ela está relacionada com o histórico familiar. Sim. Isso já é clássico, né? E não precisa, meu pai tem muito cabelo, minha mãe tem muito cabelo, mas você tem que olhar até a 6ª geração. Então, quando você vai olhar a calvície, você tem que olhar para trás aí, aquilo que você tem de geração para trás. E ela geralmente está relacionada com o hormônio, por isso que ela chama de calvície androgenética, andro de homem. E aí, como que você pode reverter? Você pode retardar, postergar, usando os inibidores de 5-fosfodiesterase, que são a finasterida, a dutasterida, são hormônios, a gente usa isso para a próstata. Para o homem, retardar a queda de cabelo, não usa na dosagem da próstata, que é para a próstata vai usar 5 miligramas. Para retardar a queda, a gente usa a finasterida de 1 miligrama. Né? Que aí ela vai postergar. É a única coisa que realmente vai postergar a queda. Mas é assim, enquanto você estiver usando, funciona. Você parou de usar 3-4 meses, vai cair tudo que você tinha ganhado ao longo dos anos todos. Então você não é um uso contínuo. Qual é o problema? Quando você vai engravidar, ela vai diminuir um pouco o volume do seu sêmen, né? E às vezes pode atrapalhar um pouquinho para engravidar. Tem gente que fala que dá algum grau de disfunção erétil, mas eu acredito que um jovem não vai perceber isso porque a incidência é muito baixa. O idoso com 5 miligramas, a maior parte deles não percebe, então isso aí você tem que tirar da sua cabeça com relação a... Aquela questão do Covid que você falou, do perdendo cabelo... Sim, eflúvio telógeno. É isso aí, o Dorelli já respondeu. É um grau de estresse grande, a pessoa tem uma perda temporária dos cabelos. Então, qualquer grande estresse, seja por doença, até emocional, a pessoa pode perder o cabelo e naturalmente volta depois de um tempo. Normalmente depois de 3 meses do período de estresse. O medo é não voltar, né? Raríssimos casos não voltam. O Francisco mexe muito com isso porque quando você faz a cirurgia da obesidade, no pós-cirurgia da obesidade, que a cirurgia da obesidade, ela traz um estresse. Aí cai muito cabelo. É normal. Aí a pessoa repõe vitamina e tal, pra poder dar uma segurada. Mas só realmente é o tempo, né? A maior parte das vezes é o eflúvio telógeno, mas em alguns casos tem uma reposição vitamínica deficiente pode estar relacionado com a queda de cabelo. Lembrando que a mulher pode ter calvície, só que é um padrão de calvície diferente do homem. Aquele volume de cabelo bem ralinho. Tem isso, é um tipo de calvície, é a mesma, mas ela é uma manifestação diferente. E deixa eu perguntar do minoxidil. Tem um pessoal aí que usa em todo lugar, passa na barba para crescer,
faz de tudo. Minoxidil funciona, doutor Hélio? O minoxidil, ele é um vasodilatador pro couro cabeludo. Então ele acaba estimulando aquela célula que ainda existe, né? Ele não tem como fazer milagre de nascer cabelo onde já perdeu a raiz, né? Então ele estimula e ele melhora a condição do fio quando você coloca no local onde ainda tem cabelo, porque ele não faz milagre. Agora eu falei sobre inibidor de 5-fosfodiesterase, eu queria falar 5-alfa-redutase. Fosfodiesterase é Viagra. Grande diferença pro governo. Não, deixa eu te explicar, ouvinte. Porque às vezes tem algum médico escutando. Isso aí o ouvinte nem entendeu. É porque às vezes tem um médico escutando, 5-fosfodiesterases é o Viagra, o Cialis. Sim. 5-alfa-redutase são esses... Já pensou se o ouvinte tá lá e anotou lá e fala assim, eu quero esse remédio pra cá de cabelo. Ô, Gessé, muda aí, Gessé. Tá até mexendo notas ali, né? O Gessé tá mudando ali. Mas fica tranquilo. É só uma questão de mudar o nome, só pra não ficar confuso. Pois. Agora, você fez uma outra pergunta, como que o cara sabe que ele tá com o hormônio baixo? Isso, é a testosterona. Porque hoje em dia o cara ele quer comprar. No Brasil não vende. Não tem pílula de testosterona. Já fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue comprar. Todo Walmart tem... Exatamente. Para o supermercado qualquer lugar você tem. Aqui no Brasil, na verdade, a testosterona por via oral, ela dá muito sintoma hepático. Ela tem um mecanismo de passagem pelo fígado ali e ela acaba dando muita lesão hepática. Então, não foi aprovada. Agora a Anvisa liberou, eles começaram a manipular uma testosterona oral. Então, o resultado dela é difícil de controlar. Então, hoje, a gente repõe testosterona ou você vai repor através de implantes de chip que está na moda, ou você vai fazer um implante intramuscular, você vai fazer uma aplicação intramuscular ou transdérmico. Mas como que eu vou saber se a minha testosterona está baixa? A testosterona, quando ela começa a baixar no homem, ele vai ter 2 tipos de sintomas. Os sintomas da esfera sexual e o sintoma cognitivo. Cognitivo é do pensamento. Ele vai ficar perda de memória, um pouco confuso, esquecendo demais das coisas, não consegue completar a tarefa, fora do normal, do que era o padrão dele. Porque aqueles esquecimentos diários, isso não é doença. É só aquilo que é exagerado, fugiu do normal. Fora do normal. Mudou o padrão. O jeito que ele era. Mudou o jeito que ele era. E aí, uma outra coisa é a ereção matinal. O cara começa a perder aquela ereção matinal, alguma coisa está errado. Porque o pico do hormônio é no meio da noite, e começando pela manhã. Então o homem acaba que de manhã ele tem aquela ereção matinal. E a perda da ereção noturna e da ereção matinal é um indício de que a sua testosterona começou a cair. Uma outra coisa, você começa a perceber que você começou a perder massa muscular, começou a juntar mais gordura, na gordura localizada no abdômen, perdendo o tônus muscular, o seu braço fica mais flácido. Isso é um dos sinais de que a testosterona está caindo. Uma outra coisa que a gente vê muito é a distribuição dos pelos corporais, queda dos pelos nas pernas, nos membros. Isso também indica que a testosterona pode estar caindo. E aí é necessário procurar um médico para poder estar avaliando. Ah, só o sintoma? Não, nós vamos olhar os sintomas e olhar se tem realmente a necessidade de fazer uma reposição. Perfeito. Eu vou fazer essa pergunta aqui porque eu sei que tem muitos homens sofrendo com essa obesidade também. E tem alguma coisa a ver com o sono? Porque tem homens dormindo muito mal. O sono pode atrapalhar aí na alimentação, doutor Francisco, e trazer uma obesidade no homem? Olha, na verdade, o caminho contrário é o mais comum, né? A pessoa que é obesa dorme menos, né? A qualidade de sono do obeso é muito comprometida. Porque a pessoa engorda como um todo. Sim. Quando ela entra num sono mais profundo, ela relaxa tudo. Então, a via aérea desaba pelo peso da própria gordura, né? Então, gera um problema muito comum na obesidade, que é a apneia do sono. A apneia do sono é um problema de saúde sério. Ele está relacionado com mortalidade cardiovascular. Diminui muito a qualidade de vida da pessoa. Aquele roncador, sabe aquele roncador pesado, aquele que dá uma parada na hora que vai trocar a marcha, que a pessoa... Nossa, aquele é o da apneia do sono. Mas isso aí tem demais esse roncador. Mesmo nos níveis menores, o que acontece, Guilherme? É muito mais comum no homem do que na mulher, por causa da conformação de gordura no pescoço e no tronco. Essa pessoa, ela tem uma qualidade de sono muito ruim, então ela pode dormir 10 horas por dia, ela precisa de um esforço para dormir maior e ela não atinge o sono REM, aquele sono restaurador. Então mesmo ela dormindo várias horas por dia, ela já acorda com sono. E ela fica cochilando. Vocês devem conhecer aquelas pessoas que cochilam em pé, cochilam sentado, depois do almoço tem um sono terrível, e aquilo faz com que ela
baixa muito a qualidade de vida dela. Agora, o fato dela não dormir, eu vou engordar, não tem uma relação direta. Todavia, tem uma relação de hábito. A pessoa que não dorme, ela tem muito mais tendência de se alimentar errado. Às vezes ela está comendo à noite, comendo nas madrugadas, né? E isso, sem dúvida, ela vai gerar uma compulsão, ela vai gerar um sobrepeso muito maior. E às vezes vira um ciclo vicioso. Ela dorme mal, come mais e aquilo vai só virando piorando. uma bola de neve. Eu já até ia fazer essa pergunta, falei assim, tem algum jeito de medir assim? O nível de roncador é o Fusquinha 87 ou a patrola da Scania? Tem um exame chamado polissonografia. A pessoa ela vai dormir com o aparelho e aquilo ali vai medir a saturação, o esforço dela e vai classificar o nível de apneia do sono que a pessoa tem, se é uma apneia leve, moderada ou grave. Inclusive a gente usa muito na cirurgia de obesidade, porque aquelas pessoas que têm uma apneia severa, ela precisa daquele aparelho CPAP no perioperatório, um pouco antes da cirurgia e depois, porque baixa a oxigenação de tal maneira que prejudica a própria cicatrização da pessoa. Isso é tão interessante, Guilherme, porque as pessoas não entendem. O ronco, ele é diferenciado, nós estamos falando aqui de uma doença, que aí nós estamos falando da síndrome da apneia do sono, que aí é aquele cara que ele dorme mal, você faz a polissonografia, ele dessatura, ele cai a oxigenação do sangue muito. A mulher nem dorme do lado dele mais, não, de tanto e barulho. aí, isso aí aumenta a mortalidade cardiovascular. Que é isso? Fator isolado. É, porque ele oxigena mal o coração, então isso aumenta a mortalidade. Aí o cara fala, não, mas eu nem ronco nada, eu ronco só um pouquinho, porque quem ronca não percebe. Aí a esposa fala, ele tá engasgando. Se o seu marido, ouvinte, ele é daquele que ronca e engasga, e ele para de respirar, quando você está vendo ele dormir, ele está parando de respirar, isso significa que ele está tendo uma apneia. Então ele tem que procurar um especialista. Existem especialistas em medicina do sono, existem alguns otorrinos também que mexem com essa parte. Eles vão fazer uma avaliação, porque se ele tiver a necessidade de usar esse CPAP que o Francisco falou, que usa no perioperatório, isso vai melhorar a qualidade de vida dele, qualidade de sono, e vai prolongar a saúde dele, porque isso é um fator de risco isolado. E o Francisco falou uma outra coisa, que o gordinho dorme mal. Mas quando você está no extremo da obesidade, olha que loucura. O extremo da obesidade, a pessoa ela tem uma narcose. Ela senta, ela é tão gordinha que ela levanta o diafragma e ele não consegue esvaziar, liberar todo o CO2 que nós respiramos. E aí ele intoxica por aqui, ele apaga. Ele está no carro dirigindo, de repente ele apaga e bate o carro. Meu Deus. Porque ele dormiu ali, ele apagou. Não é narcose. Que ele dorme, é a narcose, é uma intoxicação pelo CO2. Isso é um perigo. E isso também aumenta a mortalidade. Que é isso? Eu até tenho uma pergunta aqui, que no tempo do Covid a gente usou tanta máscara, imagino que a máscara deve reduzir essa capacidade de expelir também o CO2, né? Tem algum problema desse nível com a máscara? Não, né? Não, a máscara não. A máscara ela é externa e ela não vai ter... Nosso pulmão tem uma capacidade muito boa. A pessoa está acordada. É claro que a gente está falando na hora do sono, né? Sim. A pessoa dormir com máscara, ninguém vai dormir com máscara, né? Claro. Então, na hora que ela está acordada, vigil, não sofre tanto com isso. Mas o problema é quando ela dorme. Eu falei aqui da apneia perioperatória no paciente obeso, mas esse CPAP, ele não é exclusivo disso. É só um dos momentos que você usa isso. Às vezes a pessoa tem um problema, uma formação diferente na faringe dela, e ela pode ter um ronco mesmo não sendo gordo. Então tem pessoas que não são obesas, quem tem obeso tem mais risco de apneia, mas tem apneia do sono, então sim, ela tem que procurar e tratar. Se ela ronca demais, tem que procurar o tratamento. Se ela dá aquelas paradas à noite, aquela pessoa ronca, dá uma parada e acorda engasgando, é uma apneia, não precisa nem de exame. Você vai fazer é estratificar o nível dessa apneia. Porque essa pessoa que é roncadora morre mais de problema cardiovascular. Olha então, só. Se é o seu marido, um homem que tem dificuldade de procurar, pega na mãozinha dele, liga pro doutor, marca a consulta e leva ele lá. Você vai estar fazendo um bem pra vida dele. Rapaz, esse programa vai mudar a vida dos homens que ouvem essa rádio. Agora eu vou fazer um adendo, então. Conta aí. Lá vem. Eu tô curioso. Ô, mulheres, agora. então isso aqui, ó. Já que nós estamos falando de mortalidade masculina, por que o homem morre mais? Deixa eu te contar uma história. Existe um trabalho que foi publicado em 2012, isso é uma verdade para você, mulher que está assistindo aqui. Você quer que seu marido vive mais? O homem, para viver mais, ele tem que ter uma vida sexual
pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Isso já está provado. Não, pera aí, 3 a 4 semanas? 3 a 4 vezes por semana? Isso prolonga a vida. Pronto. Isso não é uma brincadeira, eu tô falando sério, é engraçado, mas assim, as mulheres que estão ouvindo, isso aumenta a sobrevida. Então, se você ama realmente seu marido, já sabe a dica, já sabe né? a dica. 4 é a meta, no mínimo. A audiência masculina subiu agora. Gostou, né? Não, é ciência. O Gessé tá aqui olhando. Gessé Você já pode guardar esse código aí. Gessé gravou esse pedaço aí, vai passar diariamente. O ouvinte que tá só pelo rádio, Gessé tirou o óculos e enxugou as lágrimas ali atrás. Que é isso, hein, ouvinte? Que bênção de Deus. Isso é verdade. Esse trabalho foi publicado em 2012 e realmente ele aumenta, porque existe uma liberação de hormônios e isso prolonga a vida. Então, a gente fala brincando aqui porque esse programa é descontraído, mas isso é uma verdade. Com muita certeza. Olha só, e como você diz, pública. E a gente acredita. Eu coloco fé nessa fala aí do doutor Hélio Arão. Não tenho dúvida. Vida longa nós homens. Eu quero falar, eu nunca quis tanto cuidar da minha saúde, viu? Queria agradecer os doutores e dizer pra você que tá acompanhando, você quer continuar tirando dúvida? Entra lá no Instagram de cada um dos doutores, lá tem os contatos, você pode falar com eles e é claro, eu vou pedir para que eles passem aqui. Doutor Francisco Rebouças, já passa o Instagram pro pessoal e semana que vem nós estamos juntos. Obrigado, doutor. Obrigado, Guilherme, obrigado, Hélio, obrigado, ouvintes. Então, algumas pessoas perguntando contato, consultório, no Instagram, DR Francisco Rebouças, no link da bio, tem o telefone de contato, marcação de consulta pelo WhatsApp. Em Goiânia eu atendo no Ório e eu também atendo Senador Canedo no IMEC. Lá onde vou ficar melhor para você, você consegue marcar conforme a disponibilidade. Será um prazer atender você, principalmente o nosso ouvinte. O doutor Francisco chegou no nível, tem paciente ligando pra ele de madrugada. Fala, gente, é lá no Instagram e não incomode o doutor Francisco. O povo tá ficando doido, rapaz. Não, quem faz cirurgia, o paciente da cirurgia grande sempre tem o telefone do médico. Isso é tem pessoal. O povo que quer consultar, né? Doutor, fala, calma, amigo, não é assim não. Doutor Hélio Arão Júnior, obrigado como sempre. E o Instagram também pro ouvinte já ir lá e começar a seguir. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Francisco. E o meu Instagram é o DR Hélio Arão Júnior. Vai lá, segue lá. Nós temos conteúdo de alta qualidade ali. Você vai tirar suas dúvidas com relação à reposição hormonal, com relação às doenças masculinas de uma forma geral. E se você quer marcar uma consulta, né, lá na clínica, você vai lá na bio também nós temos uma clínica que chama CAL, né? E nós atendemos lá, são vários urologistas, você pode ligar e marcar com qualquer um da nossa equipe lá. Não sei se vai conseguir marcar comigo, porque realmente esse ano minha agenda já está um pouco cheia. Mas vai ser um prazer de poder te atender. Em outras palavras, insista, ouvinte, até que você consiga. Não desiste, não. Obrigado, doutor Hélio Arão, doutor Francisco Rebouças. Semana que vem, nós vamos trazer um tema muito importante e você precisa ficar ligado. Para tanto, segue o Instagram da Vinha FM e vem com a gente toda quinta, às 5 da tarde. É o Fala Doutor na Vinha FM e eu te espero. Forte abraço e até lá. Tchau. Eu ia saltar o código aqui. Mano. Vou te dar um código aqui agora. Você sabe por quê? Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.